Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 15. Vamos estar lendo inicialmente apenas do versículo 20 ao 22. Primeiro a Coríntios 15, do 20 ao 22. Acompanhem a palavra do Senhor. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém. Mais um domingo, irmãos, estamos aqui reunidos na casa do Senhor como igreja. Mais um dia do Senhor que nos reunimos para cultuá-lo, para exaltá-lo, para adorá-lo. Que privilégio, irmãos, podermos estar mais um domingo na casa do Senhor. Quantos estão em tantos outros lugares nesse momento? Quantos estão em tantas outras programações nesses momentos? Outras atividades, outros compromissos. Mas que privilégio, irmãos, é podermos nos reunir para celebrar a ressurreição do nosso Salvador. Não por ser o domingo de Páscoa, mas por ser o domingo, por ser o dia do Senhor. Que privilégio é poder reunirmos como igreja para cultuá-lo, para exaltá-lo, para adorá-lo. Quantas vezes, impossibilitados de estarmos aqui, sentimos falta, desejo, saudade da casa do Senhor. Que privilégio é celebrar a vida e a ressurreição do nosso Salvador. Ressurreição essa, irmãos, que é o principal motivo de hoje guardarmos o domingo e não mais o sábado. Ressurreição essa que é uma das verdades mais atacada pelos descrentes. A ressurreição é uma das verdades mais atacada pelos ímpios, pelos incrédulos, pelos ateus, pelos inimigos da igreja. Eles tentam descredibilizar a ressurreição do Senhor de várias formas. Tentam descredibilizar as testemunhas oculares do Cristo ressurreto, mas esbarram em vários fatores, como a falta de lógica de que centenas de pessoas morreriam por uma mentira. Veja, morrer por uma mentira, achando que é verdade, é uma coisa, irmãos. Mas imagina milhares de pessoas, centenas de pessoas morrer por uma mentira, sabendo que é uma mentira. Eles esbarram, irmãos, na coerência investigativa dos relatos que encontramos nos evangelhos. Eles tentam recorrer a vários caminhos. Eles tentam recorrer, por exemplo, à psicanálise. Dizer que as testemunhas oculares, por exemplo, aquelas 500 pessoas que testemunharam de uma só vez o Cristo ressurreto, estavam hipnotizadas. Só que eles esbarram, irmãos, no fato de que pela própria ciência, de que pelos próprios profissionais da área, é impossível 500 pessoas verem e enxergarem
a mesma coisa ao mesmo tempo. Embora a sugestão de hipnose tenha lá o seu potencial, é impossível. Para os profissionais da área, seria um milagre ainda maior fazer com que 500 pessoas vissem a mesma coisa ao mesmo tempo. Eles atacam a legitimidade dos manuscritos, mas esbarram em casos como o fato de que, se a gente agrupar as cópias de Aristóteles, por exemplo, não chegaria nem a 1 metro de altura. Mas por outro lado, irmão, se fizermos os mesmos com os manuscritos só do Novo Testamento, a pilha seria de mais de 1,5 km de altura. Recorrem, irmãos, à teoria do desmaio, dizendo que Cristo não ressuscitou porque sequer Cristo morreu, ele apenas desmaiou. Mas também esbarram, irmãos, em comprovações da própria medicina moderna, que mostra que diante de todos os relatos verídicos daquilo que Cristo sofreu, da crucificação, de todo o processo da crucificação, era impossível que ainda permanecesse vivo. Ao próprio transpassar da lança em seu tórax, saindo ali sangue e água, é pelos próprios médicos a prova de que houve um derrame pericárdico, que é resultado da morte por asfixia. São muitos os ataques, irmãos, que os ateus, que os inimigos do cristianismo e da igreja do Senhor tentam, fazem para com a verdade da ressurreição do nosso Salvador. E o próprio Paulo nos mostra o porquê de tantos ataques à ressurreição do nosso Senhor. Veja que já no capítulo 15, ele está lidando aqui com mais um problema na igreja de Coríntio. Veja que ali havia um grupo que afirmava não haver ressurreição. Talvez, irmãos, eles não entendessem a importância de acreditar na ressurreição de mortos, na ressurreição de um corpo físico. Talvez ignorância daqueles crentes em Coríntio. Então, para fazê-los entender essa importância, Paulo mostra inúmeras consequências dessa afirmação. Inúmeras consequências de desacreditar na ressurreição. Inúmeras consequências da negação da ressurreição com o corpo de Cristo. Veja no versículo 14, irmãos. Uma das consequências, no verso 14 do capítulo 15, uma das consequências é que se ele não ressuscitou, seria vã a nossa pregação. Se ele não ressuscitou, seria vã a nossa fé. Porque estaríamos pregando e acreditando em uma mentira. Justamente porque a verdade da mensagem cristã está totalmente ligada a essa realidade histórica da morte e ressurreição do nosso Senhor. O apóstolo ele deixa claro que se a ressurreição não fosse um fato histórico, a mensagem não teria qualquer valor espiritual. Está aqui apenas um dos motivos para tanto esforço contra a ressurreição. No verso 15, vemos que se de fato Cristo não ressuscitou, seríamos falsas testemunhas, estaríamos testemunhando de uma falsidade. Versículos 16 e 17 afirma que, o apóstolo mostra que afirmar que os mortos não ressuscitam é afirmar que Cristo não ressuscitou. E afirmar isso, além de dizer que nossa fé é vã, também é dizer que ainda permanecemos no pecado. Porque o que comprova, irmãos, os efeitos, a obra salvadora de Cristo em nossas vidas é justamente a ressurreição. O que comprova que Cristo é quem disse ser, que Cristo fez, o que disse vir para fazer, é a ressurreição. A ressurreição é a prova de que Cristo é o Filho de Deus. A ressurreição é a prova de que Ele veio para salvar os pecadores. Então aqui tem um outro motivo para tanto esforço contra a ressurreição do nosso Salvador. Versículo 18. Paulo mostra que outra consequência seria o fato de que
aqueles que dormiram em Cristo, ou seja, aqueles que morreram crendo em Cristo, pereceriam. Porque também os efeitos, sendo de uma farsa, não se aplicaria pós-vida nesse mundo. Aqui mais um motivo para tanto ataque. Versículo 19, irmãos. Paulo termina de falar as consequências, dizendo que se Cristo não houvesse ressuscitado dos mortos, de fato, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Vejam quantas razões, irmãos. Vejam quantos motivos que explica o porquê os inimigos de Deus, os inimigos da igreja do Senhor, eles atacam em tantas frentes a verdade da ressurreição do nosso Salvador. É por isso que quase podemos ouvir um suspiro de alívio do apóstolo Paulo no verso 20, a qual lemos no início. Mas aqui, irmãos, um suspiro, não um suspiro de tristeza, não um suspiro com dúvida, não um suspiro com desânimo, e sim um suspiro com exclamação, irmãos. No verso 20, vemos aqui um suspiro de alegria, um suspiro com confiança. Veja, vinha dizendo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas. Se Cristo não ressuscitou, permanecemos no pecado. Se Cristo não ressuscitou, pereceremos após a morte. Se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes entre os homens. Mas, veja o mais do verso 20, irmãos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E esse, irmãos, é um dos grandes mais das Escrituras. Esse é um mais com exclamação. Esse é um mais, irmãos, com alegria. Um mais com confiança. Um mais com convicção. Esse é um mais, irmãos, de brado de vitória. Mas, de fato, o nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Veja agora que das consequências da negação, da ressurreição, Paulo agora se volta alegremente para a certeza da ressurreição de Cristo. Talvez você esteja aqui no culto, mas preocupado com algo lá fora. Talvez você esteja aqui presente no culto, mas esteja ansioso, ansiosa, triste, preocupado, estressado, pensando no dia do amanhã, pensando nas preocupações do amanhã, nos afazeres, nos compromissos do amanhã, nos problemas a resolver do amanhã, pensando já no pós-culto, no que lhe espera, na realidade lá de fora. E é por isso, irmãos, que eu quero fazer um convite logo agora, no início. Eu quero te convidar, irmãos, a junto comigo se alegrar, a junto comigo se animar, a junto comigo se regozijar, irmãos. Pois assim, como todo domingo, irmãos, hoje é dia de cultuar, hoje é dia de ser edificado, e hoje também é dia de celebrar, porque o nosso Cristo vive e Ele ressuscitou. O nosso Salvador, irmãos, Ele ressuscitou. Se isso não nos anima, se isso não nos alegra, nada mais nos alegrará. Não, irmãos, a pregação da igreja, ela não é vã. A tua fé não é vã, porque o nosso Salvador, Ele ressuscitou. Você não testemunha falsamente, pois Ele vive. Ele ressuscitou. Você não permanece no pecado e não perecerá quando dessa vida Deus te chamar, pois Ele, o Cristo, o nosso Salvador, Ele vive, Ele ressuscitou. Por mais problemas que você esteja enfrentando, na saúde, na área financeira, na vida sentimental, emocional, psicológica, doenças, escassez, frustrações, decepções. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Você não é uma pessoa
infeliz. Não deixe Satanás colocar isso em sua mente. Infelizes são aqueles cuja esperança se limita aos tesouros dessa terra. Infelizes são aqueles cuja esperança está nos tesouros desse mundo, cujo traço e ferrugem consomem, cujos ladrões minam e roubam. Infelizes são aqueles cuja esperança se limita às vaidades desse mundo, aquelas coisas que são passageiras, fumaça, vapor, que se esvai entre os dedos. Esses são infelizes. Mas a esperança do cristão não se limita a esta vida. O cristão, irmãos, é alguém feliz porque a sua esperança está em Cristo. Mas não em um Cristo morto na sepultura. E sim em um Cristo que, sim, ele se esvaziou. Ele se humilhou, adicionando à sua divindade a natureza humana. Ele se encarnou na pessoa de Jesus, ele viveu em obediência ao Pai, ele foi sim sacrificado, ele foi sim morto, mas não estaríamos aqui, irmãos, se essa história assim, na sepultura, terminasse. A história não termina com o corpo de Cristo no túmulo, por trás de uma grande pedra. A história continua. Aquela pedra por anjos foi removida. Os guardas ali atemorizados ficaram como se mortos estivessem. As mulheres, ao visitar o túmulo do domingo, achou vazio, mas ao voltarem já alegremente, por crer na ressurreição do Senhor, foram encontradas pelo próprio Salvador. Veja o verso 4 do capítulo 15. Ele foi sepultado, mas não parou aí, irmãos. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Veja que no versículo 5, ele que a Cefas e aos 12 apareceu. Veja no versículo 6, que ele apareceu a mais de 500 pessoas. Veja no versículo 7, que também apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E no versículo 8, vemos que assim a ele também apareceu ao próprio Paulo. A morte, irmãos, e ressurreição do nosso Senhor, eles são fatos comprovados por inúmeras testemunhas válidas. Não, irmãos, nossa esperança não está em um Deus com D minúsculo, não está em um Deus morto e sepultado, como tantos outros deuses de falsas religiões por aí, irmãos. Não é alguém morto e sepultado como Maomé, como Buda ou qualquer um outro ídolo qualquer. Não é uma mera criatura morta e sepultada. A nossa esperança está em Cristo. Se você, irmãos, faz parte desse povo que crê no nosso Salvador, que crê na morte e ressurreição do nosso Senhor e confia nele, a sua salvação, você faz parte do povo mais feliz do mundo, irmãos. Você faz parte do povo mais feliz dessa terra. Você faz parte do único povo que de fato é feliz plenamente nesse mundo, porque ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vive. Ele, irmãos, o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele que o cálice da ira do Pai bebeu, ele que a ira do Pai em nosso lugar apaziguou, ele que satisfez aquilo que a gente não podia satisfazer. Só ele podia satisfazer a justiça de Deus, só ele podia beber e receber sobre ele a ira do nosso Deus em nosso lugar. Foi ele que com o Pai nos reconciliou. Ah, meus irmãos, alegremos-nos, porque Ele vive. Regozijemos, pois como Paulo bradou, com confiança, com convicção e alegria no verso 20, de fato, o nosso Senhor, Ele ressuscitou. Agora observem, irmãos, que depois dele falar das consequências da negação da ressurreição de Cristo, Paulo, além de se voltar alegremente para a certeza da ressurreição, ele também se volta alegremente para as consequências da ressurreição.
E aí eu queria ver uma delas com vocês, irmãos. A primeira que Paulo cita, que Paulo enfatiza. Veja, vamos ver que consequência é essa, ainda no verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que é essa primícia? Irmãos, Paulo aqui ele usa um vocabulário comum à agricultura da época. Quando um agricultor ele colhia os primeiros frutos da sua plantação, quando ele colhia os primeiros grãos da sua roça, eles levavam ali os primeiros frutos, os primeiros grãos da sua colheita para uma espécie de mercado público, digamos assim. E eles negociavam toda a colheita restante que ainda viria, baseado nas primícias, baseado nos primeiros grãos, nos primeiros frutos. Vejam, os primeiros grãos, as primícias da colheita daquela plantação, era a garantia de que viria ainda uma colheita maior e que era aquela qualidade da colheita que viria posteriormente. Justamente porque as primícias da colheita era essa garantia que viria esse restante da colheita. Veja, Cristo é a primícia dos que dormem. Essa metáfora, irmãos, também se baseia na ordenança lá do Antigo Testamento, onde vemos em Levítico 23:10, as Escrituras declararem que os israelitas deveriam trazer uma oferta da primeira parte da colheita. E essa oferta das primícias era um reconhecimento de que o restante da colheita também pertencia ao Senhor. Eles ofertavam os primeiros frutos, eles ofertavam os primeiros grãos, e isso era um reconhecimento de que os grãos que viria, de que o restante da colheita que viria, também pertencia ao Senhor. De modo semelhante, irmãos, a ressurreição de Cristo é o primeiro fruto da colheita. É representativa, a ressurreição do Senhor, ela é representativa de toda a colheita que será recolhida depois dele. E eu acho que agora fica claro qual a consequência da ressurreição de Cristo que Paulo está falando aqui. A ressurreição de Cristo, irmãos, é a garantia da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é uma amostra da nossa ressurreição. Do mesmo modo que os primeiros frutos estão ligados a toda a colheita, a ressurreição de Cristo está ligada à nossa ressurreição. Tão certo, irmãos, como o fato de que os primeiros frutos são a garantia que a colheita virá em seguida, a ressurreição de Cristo é a garantia que a nossa ressurreição virá. Ah, irmãos, se por um homem, Adão, a morte veio ao mundo, por outro homem, Jesus, veio a vida. Veio a vida para mim e para você que nele crê e que nele confia. Em Cristo seremos vivificados, em Cristo seremos ressuscitados em um corpo incorruptível. Ele ressuscitou, irmãos, por isso ressuscitaremos. Ele ressuscitou, por isso podemos nos alegrar com o amanhã, antes mesmo do amanhã chegar. Afinal, não é isso que cantamos, irmãos? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. É pela certeza, irmãos, que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, que podemos cantar alegremente, que quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentaremos, sem medo então teremos vitória e veremos na glória o nosso Jesus que vivo está. Que ao sair essa noite por aquelas portas, a gente venha sair, irmãos, com o coração aquecido, com o coração alegre, lembrados, irmãos, que o nosso Salvador, que a nossa fé, que a nossa pregação não é vã, que não somos falsas testemunhas, que não pereceremos, e certos
de que o nosso Salvador, Ele vive, que o nosso Salvador, Ele advoga ao nosso favor, que o nosso Salvador, Ele é essa propiciação, quando o Deus Pai olha para nossas vidas, enxerga em nós, não os nossos pecados, mas o sangue do Seu Filho sobre nós. Ele é esse Salvador, que não está num túmulo ou atrás de uma pedra, mas está vivo, Ele vive, Ele ressuscitou. E nessa noite, nesse momento, irmãos, eu queria convidar você a cantar alegremente ao Senhor mais uma vez essa verdade, a cantar mais uma vez, irmãos, que o nosso Senhor vive, a cantar mais uma vez que podemos crer no amanhã, que podemos crer, e que quando enfim chegar a hora em que a morte a gente enfrentar sem medo, a gente teremos vitória e veremos na glória o nosso Jesus. É isso que nos espera, irmãos, essa esperança, essa convicção que aguardamos. Um dia Deus nos chamará dessa vida. Um dia o nosso Salvador voltará para as nossas vidas. E nesse dia, irmãos, veremos Ele na glória. Porque Ele, 100% homem e 100% Deus, vivo, está nos céus. E está agora no meio da congregação, no meio do culto em que estamos